Olá jovens, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Nós vamos fazer aqui um panorama, um resumo sobre o classicismo, que é o conteúdo que nós estamos concluindo na aula de hoje. Eu peguei aqui algumas placas onde eu anotei os conteúdos e eu queria mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Vamos começar aqui pelo classicismo em linhas gerais, né? Uma relação entre realidade e ficção. Acho que dá pra ver bem, relação entre realidade e ficção. Nós vamos ver isso na época de Camões, quando ele está falando sobre a história de Portugal, as grandes navegações, essa história está estruturada na forma de um poema épico, uma narrativa em forma de versos. E é claro, o segundo são a retomada, né, dos valores da cultura clássica. Essa cultura clássica aqui é a cultura grega e a cultura latina ou romana. Essas são as linhas gerais do classicismo. E deixa eu ver qual é o segundo ponto. Deixa eu colocar essa plaquinha bem aqui. Sim, o segundo ponto do classicismo que a gente deve lembrar é o contexto histórico. Aqui os 4 pontos do contexto histórico. O primeiro deles é o antropocentrismo, que nós já vimos no humanismo. Inclusive alguns autores consideram o classicismo português como uma continuação desse humanismo. O segundo é o mercantilismo. Ele impulsionou as grandes navegações, ele produziu muitas transformações econômicas e até sociais. O Renascimento, que é um movimento filosófico, artístico ali da Itália, e o Renascimento ele significa justamente essa retomada dos valores da cultura greco-latina ou greco-romana. E é claro, as grandes navegações. Deixa eu ver, assim, Portugal. Como é que foi o classicismo em Portugal? O classicismo em Portugal, como nós já vimos, ele foi uma revisitação da cultura clássica. Então os autores como Camões, Sá de Miranda, eles voltaram a esses autores clássicos, daí a presença da mitologia greco-romana. Essa mitologia aqui, ela representava a beleza e a perfeição que estavam também representadas ali na literatura grega e na literatura romana. Ciência e razão, e é claro, uma linguagem clara, objetiva, simples e uma linguagem precisa, que ainda que seguisse os elementos, né, da chamada medida clássica ou até da medida nova, preza pela simplicidade. Quais são os autores de importância do classicismo português? O Sá de Miranda e o Luís de Camões. O Sá de Miranda porque ele trouxe essa influência dessas técnicas da medida nova para Portugal, e Camões ele soube aproveitar muito bem essa medida nova com a cultura clássica. Na Europa, no geral, os autores que estão se destacando nesse período, na literatura de língua inglesa nós temos o Shakespeare, na literatura de língua espanhola nós vamos ter o Cervantes, por exemplo. Em Portugal, claro, o nosso Luís de Camões. Na poesia épica de Luís de Camões, o seu personagem principal é um herói coletivo, que é o povo português. E Camões ele se inspirou deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ele se inspirou em Ilíada de Homero e na Eneida de Virgílio. Da Ilíada, dois heróis da Ilíada vão ser tematizados em 2 outras épicas. A Ilíada de Homero. Aí depois vem a Odisseia, também escrita por Homero, que é do herói épico Odisseu, que esteve aqui na Batalha de Ilíada. E é claro, a Eneida fala do herói Enéas, que foi o fundador, e aqui a Eneida de Enéas já faz parte da cultura romana. Enéas foi o fundador de Roma. Eu vou ler aqui o livro 1, a primeira estrofe do livro 1 de Eneida, uma parte da primeira estrofe. As armas cantam e o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro e de Lavínio nas praias. A impulso dos deuses por muito tempo nos mares em terras vagou sob as iras de Juno. Guerras sem fim sustentou para as bases lançada a cidade, e ao Lácio os deuses trazer o começo da gente latina.
dos pais albanos primevos e os muros de Roma altanados. Musa, recorda minhas causas da guerra, a deidade agravada. Por qual ofensa a rainha dos deuses levou um guerreiro? Aqui continua. A gente consegue perceber claramente essa influência, né, em Os Lusíadas de Camões. Olha só o canto primeiro de Os Lusíadas. Eu vou ler as estrofes 1, 2 e 3. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca adiantes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano. Aqui ele está se referindo a esses clássicos que eu acabei de mostrar para vocês. As navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandro e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. A narrativa de Os Lusíadas de Camões narra a história de Portugal e alguns personagens importantes, como a Inês de Castro. Lá no canto 3, a partir da estrofe 118, eu vou ler também um trechinho para ilustrar para vocês esse exemplo. Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr a paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra. O caso triste e digno da memória, que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Tu só, tu por o amor com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora a pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua, nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. E a estrofe 120. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano da alma lei de cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do mondego, de teus fermosos olhos no quenchuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Olha só que maravilha. É uma oportunidade aí, se esforce para ler. Eu comentei um pouco sobre a épica, vamos agora terminar com a lírica de Camões. A lírica de Camões, ele gosta muito dos sonetos, porque no soneto dá para você tratar de um tema filosófico de maneira racional, digamos assim, em que você tem um início, o meio e o fim. Vou ler aqui um trecho de um poema que Camões, segundo alguns dos estudiosos, teria dedicado a Dinamene, a sua amada, que ele conheceu e que ela teria morrido em um naufrágio. Nesse naufrágio ele diz a lenda, né, que ele salvou os manuscritos de Os Lusíadas, mas perdeu Dinamene. Mas isso é apenas uma teoria, ninguém sabe se é verdade. Eu vou ler o soneto, né? E vocês vão perceber que aqui há um conflito do eu lírico. O ser amado, ele quer novamente juntar-se à alma da sua amada, que partiu. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, com cedo de meus olhos te levou. Aqui tem uma pequena explicação sobre esse poema aqui, esse soneto, deixa eu ler para vocês aqui. De qualquer modo, tomando-se ou não as informações sobre a biografia de Camões, é importante destacar o tom universal que o poema apresenta, através da ideia tão frequente na lírica camoniana de que o eu amante só se completa no eu amado. Uma vez que a amada partiu tão cedo desta vida, o amante deseja que a sua própria vida também seja abreviada.
Dessa maneira, o pedido emocionado e comovente do poeta é representativo da súplica comum àqueles que sofrem pela morte do ser amado. Lírica de Camões. Espero que essa pequena introdução possa auxiliar você. Fique com Deus, bons estudos, dê uma revisão aí no conteúdo e nos vemos na próxima aula. Até mais.